Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 1 ao verso 11. Hoje eu vou falar sobre ser relevante na sua própria geração. Ser relevante na sua própria geração. Amém? Deus quer que você seja relevante na sua geração, na geração em que você está vivendo. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres relevantes. Amém? Segunda Crônicas 29, então, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade. Marque aí, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto e bom perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e deixaram Deus e se desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o furor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele e para o servir, para serdes ministros seus e queimardes incenso. Vou repetir o verso 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Deus te escolheu, querido, em nome de Jesus, para que você possa servir na presença dele, e para que você possa ser ministro dele e queimar incenso diante dele. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor, que a tua bondade, que a tua graça e que a tua unção, Pai, seja sobre as nossas vidas. Senhor, nos ensina agora. Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua graça, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nós, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento e revelação, que a tua palavra em nós, nesta noite, sirva de edificação aos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Pode sentar-se, queridos, em nome de Jesus. Você aí na tua casa também. Queridos, eu quero falar hoje sobre ser uma pessoa relevante na sua própria geração. Ser uma pessoa relevante na sua própria geração. O que significa ser relevante? Qual é o significado desta palavra relevante? A palavra relevante significa ser diferente, ter um diferencial. Espera um pouquinho. Pode ligar.
assim. Vai aparecer a letrinha. Ser diferente, né? Ser relevante significa ter um diferencial, ou seja, fazer diferente dos outros, diferente de tudo que você já viu. Ser relevante significa melhorar. Ser relevante significa inovar. Ser relevante significa mudar. Ser relevante é trazer a solução certa. Ser relevante é trazer a solução certa, resolver o problema. Isso é ser uma pessoa relevante. Isso é fazer a diferença, não só na sua própria geração, mas na geração futura e aonde você estiver. E Deus tem procurado pessoas relevantes. Deus tem procurado pessoas que mudem histórias. Deus tem procurado pessoas que resolvam. Amém? Isso é ser relevante na sua própria geração e abençoar a geração futura. É fazer diferente daquilo que você já viu, daquilo que você já conviveu. Você viu que não deu certo, você tem que procurar e fazer diferente. Você tem que melhorar nisso. Isso é ser relevante. E esses dias, né, há mais de 10 dias ou 11 dias, nós temos vivido no mundo, né, aqui no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, né, com a morte de George Floyd, uma questão do racismo que já é uma coisa antiga, coisa, né? Mas, e aí preparando essa palavra, Deus me fez lembrar de um pastor americano, que é muito lembrado, né, em relação ao racismo, à segregação racial, Martin Luther King Jr. Ele já lutava, querido, em 1963. Em 1963, 57 anos atrás, ele fez um discurso com o nome Meu Sonho, o meu sonho. E ele pregou para mais de 200 mil pessoas. Eu não sei se está entendendo. Isso é ser relevante. Naquele período, naquela época, há 57 anos atrás, alguém foi relevante na sua própria geração. Alguém foi relevante na sua própria geração porque mudou o conceito. Infelizmente ele morreu muito cedo. Na verdade ele foi assassinado com 39 anos de idade. 39 anos ele foi assassinado. Mas ele conseguiu. Ele lutou. Ele fez a diferença na geração dele. E Deus está procurando homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua própria geração. Você que está aqui hoje, você que está me assistindo e me ouvindo, Deus conta com você para fazer diferença na sua geração, na sua casa, na sua família. E como é que eu faço? Como é que eu me torno relevante? E como é que eu mudo? Você pode ser, tem gente que acha que, às vezes, vem de um pastor pregar, ele acha que assim, eu vou ser relevante se eu for ser um pastor. Não, querido, você é relevante lá no teu trabalho, você é relevante naquilo que você faz, você é relevante aonde você estiver, amém? Não é só sendo um pastor ou tendo um microfone na mão, não. Você tem que ser relevante aonde você estiver, porque quando você faz, e você faz de uma forma melhor, sabe o que acontece? Você está servindo o reino, não é? Estava há pouco falando isso com o Pereira, né? Que cultuar vem da palavra cultivar. Por quê? Porque quando Deus coloca Adão no jardim, não tinha igreja, mas Deus fala assim para ele: olha, o jardim é teu, e você vai cultivar, e você vai trabalhar. A palavra cultivar no hebraico significa trabalho. Então o trabalho de Adão era uma forma de cultuar a Deus. Então ele estava cultuando e cuidando e zelando do jardim, ele estava fazendo o melhor.
Isso é implantar o reino de Deus aonde você estiver. Isso é ser relevante aonde você estiver. Amém? Se você trabalha com TI, seja o melhor da tua profissão. Se você é um pastor, seja o melhor daquilo que você faz. Isso é ser relevante. E eu escolhi uma história, né, para falar a respeito nessa noite de um rei, o rei Ezequias. A Bíblia diz no verso 1 que ele tinha 25 anos de idade. Ele foi o 13º rei de Judá. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Sabe quem veio antes dele? O seu pai, chamado Acás. Sabe como foi o reinado de Acás? Abra a tua Bíblia aí, em 2 Crônicas capítulo 28. Verso 22 diz assim: no tempo da sua angústia, Acás cometeu maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios a outros deuses, aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu vou oferecer sacrifícios para que ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e a ruína de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios, pegou aquilo que era da casa de Deus e fez em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá. Fez altares para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou ainda mais a ira do Senhor Deus de seus pais. Olha o reinado, olha a herança que Ezequias pega, né? Tem gente que fala assim: ai, é maldição hereditária. Querido, a maldição hereditária, ela não prospera na tua vida sem causa. Ela só vai prosperar se tiver causa. Não é porque o pai de Ezequias foi um péssimo rei e deixou a idolatria entrar e destruiu a casa do Senhor, que Ezequias era obrigado a ser um péssimo rei. Às vezes tem gente que fala assim: mas por que na minha vida é maldição hereditária? Irmão, eu poderia dizer, eu venho de uma maldição, eu poderia vir de uma maldição hereditária, né? Eu poderia beber, eu poderia ser qualquer coisa, né? Eu poderia ter trazido ranço de maldição hereditária, mas Deus já quebrou toda a maldição hereditária na tua vida, e já quebrou na minha vida. Você não é obrigado a andar nos erros dos outros, você não é obrigado a andar nos erros do passado, não é. Então a Bíblia diz aqui que Acás, ele errou, mas Ezequias, a palavra aqui termina dizendo que Acás, ele fechou a igreja, ele baixou as portas do templo estavam fechadas, mas as portas do templo hoje estão abertas em nome do Senhor Jesus, amém? Acás, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Acás fecha as portas, mas o capítulo 29 começa dizendo que Ezequias, ele queria influenciar, e ele queria ser alguém relevante na sua própria geração, amém? Ele queria mudar, em nome de Jesus. Você que está aqui, Deus quer ser relevante na tua vida, Deus quer te usar lá na sua casa, Deus quer te usar na tua família, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar na faculdade, Deus quer te usar. Você precisa ser relevante, precisa ser diferente na sua própria geração. A igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, relevantes para mudar o bairro. Mas eu olho para a igreja não tem novidade. Você é a novidade, você tem que ser relevante nessa geração. Faça a diferença, amém? Deus está esperando isso. Deus quer
que você seja o futuro. Esses dias eu acompanho o Instagram do pastor Josué Gonçalves, e eu estava vendo uma live dele com o filho dele, o Douglas Gonçalves, não é? Pastor Josué, você olha para ele, né? Ele é o pastor da família, né? Conhecido como pastor da família. O Josué, o Douglas não tem nada a ver. Ele tem um outro ministério completamente diferente do pai, não é? Mas ele está influenciando a geração dele. Ele está influenciando os jovens da época dele, não é? Aí ele estava contando o testemunho dele. Ele estava dizendo: só que eu fiz tudo da forma correta. Quando eu percebi que na minha caminhada eu tinha uma outra pegada diferente da do meu pai, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, o senhor me abençoa? E ele disse que levou um tempo, mas o pai dele e os pastores abençoou o ministério dele, não é? Porque era diferente, mas ele estava debaixo de uma direção espiritual, e por isso que prosperou e deu certo, não é? Então, queridos, você não precisa ser igual a mim, você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser você. É uma das coisas que eu vou falar mais para frente. Mas você tem que ser alguém relevante na tua própria geração. Tem que fazer a diferença, sim. E Ezequias, ele faz a diferença. Ele assume o reinado com 25 anos de idade. Ele reina durante 29 anos. Mas ele resolve ser relevante na sua própria geração. Ele não segue o caminho do erro do seu pai, mas ele segue o caminho de alguém que foi do seu passado, anteriormente. Ele segue o caminho de Davi, e a Bíblia diz que deu certo, amém? Então, não siga quem deu errado, siga quem deu certo, amém? Não siga quem deu errado, siga quem deu certo. Olha só que interessante, eu listei aqui os atos de relevância de Ezequias. Verso 2 do capítulo 29 diz assim: ele fez o que era reto ao Senhor. Ande na presença de Deus, faça o que é reto na presença do Senhor, porque Deus vai te honrar, amém? Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar as suas atitudes em nome de Jesus. Então Ezequias foi reto, se alinhou com o Senhor, porque o seu pai era corrupto, mas ele falou: não, eu não vou ser corrupto, eu vou fazer a coisa correta. Depois, em segundo lugar, a Bíblia vai dizer assim, Ezequias, verso 3, no primeiro ano do seu reinado, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ou seja, ele falou: não, vai voltar o culto a Deus, e eu vou tirar todos os ídolos, eu vou ser diferente. Deus está esperando de você. Deus espera. Eu tenho falado isso aqui, eu falei: olha, a próxima geração, a geração que vai me suceder, tem que fazer a diferença, tem que ser relevante, querido. Deus está esperando isso da igreja, amém? Você ama essa igreja? Deus quer que você contagie, Deus quer que você evangelize, Deus quer que você conquiste, Deus está esperando. Seja diferente, seja relevante na tua própria geração, amém? Em terceiro lugar, ele reintegrou o ministério dos sacerdotes e levitas. O seu pai tinha tirado o sacerdócio, o seu pai tinha tirado os levitas, mas ele vai e faz tudo diferente. Ele vai e faz contrário a tudo que estava errado. Ele marcou a geração dele. Às vezes nós vemos alguns homens, né, que têm marcado a história do Brasil e do mundo. E às vezes a gente fica contando a história dos outros, né? Deus quer que você tenha a sua própria história. Deus quer que você seja relevante. Deus quer que você seja lembrado. Que nem eu falei desse pastor americano, né? Que há 57 anos atrás marcou a geração dele. Pregou para mais de 200 mil pessoas. E o discurso dele ficou marcado até hoje. Toda vez que se fala aí sobre racismo, segregação racial,
eles vão lembrar desse pastor batista americano. Amém? Amém? Você está entendendo o que é marcar a sua geração? É ter uma história. Deus quer fazer história através da tua vida. Depois, em quarto lugar, ele santificou o culto ao Senhor, tirando toda a idolatria. Voltou a celebrar a Páscoa. Queridos, até a Páscoa tinha sido tirado pelo rei Acás. E Ezequias traz tudo de volta e marca a geração dele. Agora, o que acontece com uma pessoa dessa? Uma pessoa que é relevante e que faz a vontade de Deus e que está dentro do projeto de Deus, está dentro dos planos de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar vitórias. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode vir contra a tua vida, mas se você estiver dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, a tua vida tem sido relevante para o reino, Deus vai te dar vitórias. Amém? E Ezequias, ele teve vitória contra o rei da Assíria. 2 Crônicas capítulo 32. 2 Crônicas capítulo 32, verso 21 e 23. Diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E esse, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Verso 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Sabe por quê? Porque Ezequias estava sendo relevante. Ezequias estava fazendo a diferença no seu reino. Ele era um jovem, 25 anos, querido. E a Bíblia vai dizer que ele reinou 29 anos. Ele era um jovem. Ele estava começando, mas Deus já era com ele. Amém? Deus já era com ele. Porque quando você se abre para o Senhor, Deus abençoa a sua vida. O pastor Martin Luther King, ele também passou a ser pastor com 26 anos de idade. E com 34 anos de idade, ele já estava fazendo a diferença. Com 34 anos de idade, ele já fez o maior discurso. 8 anos depois, né, vamos dizer assim, ele estava fazendo o maior discurso que alguém poderia esperar. Sabe o que é isso? É Deus. Deus levanta aquele que deseja. Deus levanta aquele que quer. Deus vai te fazer relevante se você desejar. Então, Ezequias, com 25 anos de idade, ele estava colocando a casa de Deus em ordem. Tudo o que o seu pai havia feito de errado, ele fez certo. E agora Deus dá vitória. Sabe o que mais que acontece com alguém que está alinhado com o Senhor? Deus traz cura. Isaías capítulo 38, do verso 1 ao verso 5, vai falar que Ezequias fica doente de uma enfermidade mortal, de uma doença mortal, mas o Senhor visita ele. Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio, porém, ter com ele o profeta Isaías, dizendo: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o rosto para a parede, né? Como as mulheres colocaram esses dias aí numa pregação, não só o Kiko vira o rosto para a parede, mas Ezequias também, não é? Ele virou o rosto para a parede e orou e chorou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, eu te peço, de que eu andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E ali ele chorou. Irmão, presta atenção, olha só. Alguém que é relevante, alguém que tem um legado diante de Deus, alguém que construiu algo diante do Senhor. Olha como essa pessoa age, e olha como essa pessoa ela tem habilitação para orar. Ele ora e diz: Senhor, eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto perante os teus olhos. E olha o que diz o verso 4 e 5, diz assim: então a palavra do Senhor voltou para Isaías dizendo:
vai e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e vou acrescentar aos teus dias mais 15 anos. Amém? O cara era andava tanto com Deus, que Deus não pôde negar um pedido dele. Deus não pôde negar um pedido dele. Ele ora, ele diz: Senhor, eu andei na tua presença, Senhor, eu fiz o que era reto perante os teus olhos. E sabe o que Deus fez? Acrescentou mais 15 anos, falou: vive aí mais 15 anos aí, pode viver mais aí, que eu estou te abençoando, porque você tem sido relevante, você é importante. Irmão, Deus estava mostrando a importância, estava falando: Ezequias, você é importante para dar continuidade, tem coisas ainda que você precisa fazer. Amém? Ó que bênção. Por quê? Porque o cara marcou a geração dele. Ele falou: eu não vou ser um rei igual ao meu pai, eu vou ser diferente, em nome de Jesus. Deus espera isso de você. Você tem que ser diferente, você tem que ser relevante, você tem que marcar a tua geração. Deus está querendo levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que marque a sua própria geração. Amém? Em nome de Jesus. Porém, como nem tudo é perfeito, né? Ezequias, ele ganha esses 15 anos, mas ele comete um sério erro no final da sua vida. Sabe qual foi o sério erro de Ezequias no final da sua vida, depois que ele ganhou mais 15 anos? Foi abrir demais a sua vida e o seu palácio para o inimigo, que disfarçado de amigo, veio até ele. E a Bíblia vai dizer que Ezequias abriu para o rei da Babilônia todos os tesouros, e depois se tornou escravo da Babilônia. Isso está em Isaías capítulo 39, presta atenção. Diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas, presta atenção, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que Ezequias estivera doente e que já tinha convalescido. Ezequias se agradou do presente e disso mostrou aos mensageiros. Irmão, olha o que ele faz. O rei da Babilônia, que depois Judá se tornou escravo durante 70 anos da Babilônia, manda um presente para ele. Fala: pô, eu soube que você estava doente e tal. E ele aceita o presente e fica todo feliz. Aí os guardas da Babilônia vão lá visitar e entregar o presente. Sabe o que ele faz? Ele mostra tudo, ele abre a casa dele, ele mostra todos os tesouros, ele mostra toda a intimidade dele, ele mostra tudo. E aí diz assim a palavra: ele mostrou aos mensageiros o seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, mostrou todas as armas, o seu arsenal de guerra, tudo quanto que se achava nos seus tesouros. Não, olha o que abre, não, detalhe, não houve coisa nenhuma sequer na sua casa que ele não mostrou para o inimigo. Ele mostrou todo o seu domínio. Ezequias mostrou todo o seu domínio. Verso 3. Então Isaías, o profeta, o mesmo profeta que tinha falado um tempo atrás com ele, foi lá, veio ao rei Ezequias e lhe disse: quem foi esses homens que vieram aí na sua casa? E ele respondeu: Ezequias, veio de uma terra longe, veio da Babilônia. E o que eles vieram fazer aí? Verso 4. E perguntou: o que eles queriam na tua casa? Respondeu Ezequias: eles viram tudo. O que eles viram na sua casa? Viram tudo. O que você fez? Eu abri tudo, eu falei tudo para eles, eu mostrei todos os meus reinos, eu mostrei todos os meus tesouros, eu mostrei tudo para ele, eu mostrei todas as armas para ele. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que você guardou e entesourou,
dos teus pais até o dia de hoje será o quê? Levado pela Babilônia, e não ficará coisa alguma, assim diz o Senhor. Entendeu, irmão? Ele tinha mais 15 anos para viver, mais 15 anos para vencer, mas ele resolveu, porque ele recebeu um presente de um rei, ele resolveu abrir a sua vida e abrir todos os seus tesouros. E aí ele perdeu, ali ele teve uma sentença, né? Infelizmente, no final da vida desse rei, ele abriu os seus tesouros para a Babilônia. Cuidado. E eu quero finalizar dando 4 conselhos para que você seja relevante. O primeiro: seja autêntico. Para que você seja relevante na tua própria geração, você tem que ser autêntico. O que é ser autêntico? Seja você mesmo. Não queira ser o outro. Não queira ser Acás. Seja Ezequias. Ser autêntico é a base da relevância, porque se você não souber quem é você, como que você vai querer influenciar outros? Em segundo lugar, o segundo conselho que eu tenho para te dar: domine o que você faz. Amém? Vou repetir: domine o que você faz. Você tem um pet shop? Tenha o melhor. Seja o melhor naquilo que você faz. Você tosa bem? Continue tosando melhor ainda. Faça com excelência. Faça o teu melhor. Seja diferente. Desenvolva os seus talentos e habilidades. Domine o que você faz. Esteja sempre disposto a aprender. O maior erro de qualquer ser humano é quando ele fala assim: isso aí eu já sei. Isso aí eu sei de tudo. Isso aí eu tiro de letra. Irmão, está amarrado em nome de Jesus. Todos os dias eu tenho que aprender. Todos os dias, para pregar aqui eu tenho que ler. Todos os dias, para subir nesse altar, eu tenho que buscar informação. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não é? Domine o que você faz. Domine. Sabe por que Ezequias foi bem sucedido no seu reino? Ele dominava o que ele fazia. Ele sabia o que ele queria. Se desenvolva, atualize-se dia após dia. Eu toco guitarra. Se atualize, toque a melhor guitarra. Eu toco bateria. Se atualize, toque a melhor bateria. Aprenda. Eu canto, eu tenho uma voz excelente, eu sou a melhor voz. É nada, se atualize, faça aula de canto cada vez mais. Eu sou bom na mídia digital. É nada, se atualize, faça mais. Amém? Domine o que você faz, aprenda mais. O terceiro conselho: seja uma pessoa agradável, amigável. Seja uma pessoa que todos gostem de conviver com você, que nunca vai falar: vou sair daqui porque o chato chegou. Seja agradável, amigável, que as pessoas possam se sentir confortável perto de você, porque assim você vai ser relevante. Amém? Nem todas as pessoas são fáceis de conviver, mas irmão, se você quer ser relevante, você tem que ser fácil de conviver, irmão. Você não pode ser chato. Amém? Você não pode ser ranzinza. As pessoas têm que falar: nossa, eu gosto de estar ao lado daquela pessoa porque ele é agradável. E quarto e último lugar, o quarto conselho, presta muita atenção nesse último aqui, que foi o que aconteceu. Mesmo você sendo agradável e amigável, você deve tomar cuidado para quem você abre os seus tesouros, a sua vida, os seus segredos e os seus sonhos.
Quer ser relevante? Mesmo que você seja agradável e amigável, cuidado para quem você abre os teus tesouros, a sua vida, os seus segredos e os seus sonhos. Guarde esses 4 conselhos, porque eles vão ser bons para a tua vida. Em qualquer área da tua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa relevante. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra possa te alcançar, assim como alcançou o rei Ezequias, né? E ele foi alguém relevante, mas infelizmente, no final da sua vida, ele só deu uma vacilada, né? Mas Deus é misericordioso e bom para com as nossas vidas. Deus está nos dando oportunidades de sermos pessoas relevantes. Aonde eu estiver, Deus quer mudar. Amém? A história de Ezequias é a história de um rei assim, maravilhosa, porque, irmão, ele tinha os piores exemplos do seu pai, ele teve os piores exemplos de outros reis, mas ele resolveu ser diferente na sua própria geração. Deus quer levantar uma geração forte e uma geração relevante, em nome de Jesus. Amém? Que na Igreja Cristã Restauração tenham pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, relevantes e que façam a diferença, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e feche teus olhos. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te encher agora. Querido, comece a orar e comece a pedir e falar: Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero ser relevante na minha própria geração, eu quero, Senhor, aprender, eu quero, Senhor, mudar, eu quero, Senhor, ser como Ezequias. Senhor, o Senhor o curou, o Senhor o levantou, o Senhor fez ele ser diferente. Eu quero ser, Pai, eu quero fazer, eu quero ser o melhor naquilo que eu fizer, eu quero ser o melhor, Pai, em nome de Jesus. Comece a orar, ore pela tua vida, ore pela tua vida profissional, ore pela tua vida espiritual, ministerial, ore agora em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Deus, sobre as nossas vidas agora, e em nome de Jesus, que as janelas do céu se abram, e que o Senhor possa derramar bênção sem medida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de poder, eu selo essa palavra no mundo espiritual, eu selo essa palavra sobre as vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cadeias sejam quebradas, que grilhões sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. Aquele que estava desanimado, abatido, aquele, Senhor, que estava preso, Senhor, nós quebramos agora todas as cadeias. Aquele que está enfermo, recebe cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo a tua profissão, aonde você colocar as tuas mãos. Que o Senhor Jesus te abençoe, que as janelas do céu se abram.